Ao longo do próximo exercício vamos realizar um pilar, nosso primeiro pilar, que será um pilar com 3 metros de altura e com cargas pontuais aplicadas no seu topo, nomeadamente uma carga para esforço axial e uma carga lateral para introduzir algum momento no pilar. Para o efeito, vamos então criar o nosso novo exemplo, vamos lhe chamar exemplo 04. Vamos trabalhar com a precisão das coordenadas em milímetros e clicar em aceitar. Seguidamente vamos colocar as opções por defeito para que todos os computadores fiquem com as mesmas opções para o cálculo. Portanto, vamos a fecheiro, opções por defeito e posteriormente ativar algumas opções que nos são úteis no desenrolar do nosso trabalho, nomeadamente a numeração dos nós. Em geometria nó, desenhar nó, vamos ativá-lo. A numeração das barras, em geometria barra, desenhar o número da barra. Podemos utilizar também a tecla F1 e F2, como vocês estão a ver. E em ações, desenhar ações, ativar a representação das ações. E em secções, desenhar secções, ativar a representação do seu nome e do corte da sua secção no nó inicial. Estamos agora então em condições de começar a fazer a modelação do nosso pilar. Para o efeito, eu vou recorrer à função de geometria rede e introduzir no eixo YG, o Y geral, um pilar com 3 metros de altura, portanto 300 cm. E vou indicar que à cota 0 o nó vai ser encastrado, portanto o pilar será encastrado na sua base. Clico em sim e tenho então aqui a representação do meu pilar desde o nó número 1 ao nó número 2, pilar número 1. Definida a geometria, vamos introduzir então as ações pontuais no nó número 2, ou seja, no topo do pilar. Para esse efeito, eu vou a ações, definir e vou escolher uma ação pontual em nós. Clico no botão que me dá acesso às características da ação pontual e defino uma carga de 15 kN no topo do pilar. Essa carga terá uma orientação segundo o eixo YG para baixo, portanto uma carga gravítica, e vamos colocá-la como uma sobrecarga do tipo Q1. Clicamos em introduzir e clicamos ali no nó para vermos então a ação aplicada. Seguidamente carrego na tecla Escape e tenho acesso novamente à caixa de introdução das ações pontuais. Vamos agora colocar uma ação de 10 kN a atuar segundo o eixo X+, ou seja, uma ação horizontal na direção positiva do eixo X geral. E vou colocar essa carga como uma sobrecarga do tipo Q2. Introduzir, clicar no nó e ali está a representação da nossa ação horizontal. Carregamos na tecla Escape 3 vezes para sair da caixa de introdução de ações. Passamos então agora a definir as secções, ou neste caso a secção do nosso pilar. Para o efeito eu vou a secções, definir secção, procurar, escolher a pasta do botão e escolher a secção que quero introduzir. Neste caso uma secção de 30 por 40. Clico em aceitar, atribuir e clico aqui no pilar. Carrego na tecla Escape 2 vezes para sair da caixa de introdução de secções e vou ativar a vista renderizada do meu pilar, colocando-o em perspectiva, e vou agora às opções de renderização pedir para ver, além da peça renderizada, o modelo arame no qual temos estado a trabalhar e já agora representar também as arestas do pilar. E portanto aqui temos
a representação do nosso pilar, com a identificação da secção, do número da barra, do número dos nós e das cargas que aqui estão introduzidas. Se tiver dúvidas relativamente às cargas que aqui estão introduzidas, posso sempre fazer ações, modificar em nós, clicar ali e verificar que tenho uma carga de 15 kN gravítica na hipótese Q1 e de 10 kN horizontal na hipótese Q2. Vamos agora então realizar o cálculo de esforços. Cálculo de esforços calcular. Posso verificar a geometria e calcular então os esforços, uma vez que não existe qualquer erro de geometria nem advertências. Tendo o cálculo de esforços terminado, posso ir a cálculo de esforços desequilíbrio, verificar que o cálculo não tem qualquer desequilíbrio e verificar também que tenho 9 kN de cargas permanentes, peso próprio do pilar, 15 kN de sobrecarga do tipo 1, tudo cargas gravíticas, e depois uma carga horizontal, segundo X, de 10 kN na hipótese de carga Q2. Estava também em condições de pedir os meus gráficos. Podia, portanto, vir aqui pedir o gráfico de esforços axiais do pilar para estados limites últimos com majoração das hipóteses. Clicava em aceitar e tinha a possibilidade de visualizar o gráfico. Neste caso, como a carga não é significativa, o gráfico não se nota muito bem, pelo que vou recorrer a este ícone que aqui está, que me permite definir as escalas de representação dos esforços e dos deslocamentos no ecrã. Neste caso, para os esforços axiais, eu vou pedir que o gráfico seja representado 5 vezes maior. Clico em aceitar e já tenho aqui então a visualização do gráfico. Vou também pedir a visualização do pilar num plano paralelo a XY. Me permitirá rebater o pilar e ver melhor o gráfico de esforço axial. Aqui está ele. Aumenta com o peso próprio até à fundação. Também posso ir a resultados gráficos opções e pedir para ver o gráfico numa só barra, vendo os valores no gráfico de 5 em 5 cm e assinalando os valores máximos e os valores dos extremos da barra. Peço então novamente o gráfico de esforços axiais. O programa informa-me que devo desativar a renderização, vou fazer isso. E vou pedir então gráficos de esforços axiais e visualizar o gráfico de esforços axiais com os seus valores nas extremidades da barra e assinalando com uma cruz verde o valor máximo aqui na base. Portanto, começamos com 22,5, 15 vezes a majoração de 1,5 e terminamos com 36, portanto 15 mais 9 do peso próprio 24, mais uma majoração de 1,5 dá os 36 kN. Era também possível desde já obtermos o gráfico de momentos fletores em Z, mais uma vez também majorando as cargas. E vemos que temos aqui no topo do pilar 0 e depois temos 10 kN vezes um braço de 3 metros dá 30 kN metro, mais uma majoração de 1,5 dá 45 kN metro. Portanto, os momentos em Z no nosso pilar. De referir que se colocarmos em destaque a janela dos esforços em nós, podemos fixá-la aqui. Ao deslocarmos o cursor ao longo do nosso pilar, vamos tendo informação do esforço axial, dos momentos fletores e do esforço transverso ao longo do pilar.
Vou carregar na tecla Escape 2 vezes e vou agora pedir um gráfico de esforços transversos em Y. E portanto reparem que eu tenho aqui um gráfico constante, que mais não é do que os 10 kN com a majoração do 1,5, portanto os 15 kN aqui representados. Temos assim então visualizados os três gráficos de esforços axiais, de momentos fletores e de esforço transverso no nosso pilar. De referir que se eu colocasse o cursor do rato sobre os nós ou as barras, poderia obter informação dos deslocamentos e dos esforços nessas barras. Para esse efeito, eu posso ir a Ajudas, Preferências de ecrã, às opções de etiquetas emergentes e colocar ativada a representação dos resultados. Aceitar, aceitar, e reparem que agora, se pousar o cursor em cima da barra, aparece-me aqui a representação dos nossos momentos fletores, esforços axiais e esforço transverso no local onde eu for colocar o meu rato. Reparem a 10 cm de altura, temos então ali transverso de 15 kN, um esforço axial de 35,6 e um momento fletor de 43,5 kN/m. Finalmente, terminar mostrando algumas listagens que nós podíamos obter a nível de esforços, nomeadamente a listagem de esforços em nós e a listagem de reações. Vamos escolher a listagem de esforços em nós número 2, uma vez que já vimos nos exercícios anteriores a número 1. Vamos clicar na barra e aqui temos, devido às cargas permanentes, qual é o esforço axial, devido às sobrecargas do tipo Q1, qual o esforço axial, devido às sobrecargas do tipo Q2, qual o esforço axial, portanto 9 de cargas permanentes, 15 de sobrecargas, 0 de sobrecarga do tipo 2. Portanto temos um total de 24 kN de esforço axial, que na envolvente positiva e negativa, temos aqui 0 para a positiva e os 36, portanto compressão, os 36 kN, 24 vezes a majoração do 1,5, os 36 kN de esforço axial. Depois, a meio do pilar também a informação relativa a cada uma das hipóteses de carga e à envolvente positiva e negativa, e no topo do pilar a mesma situação. De referir que esta listagem está a listar 3 valores, porque nas opções de listagens nós colocamos aqui que seria para listar 3 secções, mas poderíamos querer uma listagem com mais secções ou de x em x centímetros. Temos assim introduzido o nosso pilar, introduzidas as nossas ações, realizado o cálculo, visualizados os gráficos de esforço axiais, esforço transverso e momentos fletores e as respectivas listagens, bem como a possibilidade de, com o rato, obter deslocamentos nos nós e esforços ao longo da barra. Terminamos assim o nosso exercício número 4.